Pessoal, bem-vindo aqui ao terceiro vídeo, né? Vídeo que eu estou falando aí a respeito das minhas experiências, né, com a religião. Eu fui testemunho de Jeová, eu falei isso nos vídeos passados, e depois da minha decepção, eu comecei a pesquisar muito sobre a religião. E aí eu percebi muita coisa que eu não sabia antes, quando eu era testemunho de Jeová, né? Que através do estudo, da pesquisa, a gente consegue descobrir. Acontece que todas as religiões que eu pesquisei, e não são poucas, eu vi que todas se baseiam na Bíblia. A Bíblia Sagrada, esse livro aí de 66 livros, que é um livro que todos entendem como sendo o livro de Deus, que Deus nos deu a Bíblia, não é? Apesar que Bíblia, o nome Bíblia é livro, né? O nome significa livro. E não está escrito na própria Bíblia o nome Bíblia. Mas até então, eu percebi que a Bíblia, ela dá margem a muita interpretação. Cada religião que existe entende da sua forma. E a Bíblia ela foi escrita através de cópia de manuscritos fragmentados, né? Então, quando naquele tempo, o tempo de Jesus, né? Jesus histórico, o pessoal não sabia nem ler, escrever. Então o que acontecia? Eles passavam isso de boca em boca. E já viu quando uma pessoa começa a falar e passar uma informação para outra pessoa, a outra vai falar para outra, e a coisa, quando chega no seu final, muda totalmente o significado, o sentido. E a Bíblia foi dessa forma aí, viu? Ela foi passada de boca em boca, e havia os escribas, né? Aqueles que é mais afortunados, que sabiam ler e escrever, e eles copiavam, né, a Bíblia, porque ela é escrita em pele de carneiro, em pedras, né? Então o que acontecia? Com o tempo aquilo deteriorava e havia a necessidade de se fazer cópias daquilo, né? Reescrever em cima do que estava escrito, porque se gastava, a tinta usada era muito rudimentar, né? Então dava margem a muitos erros, tanto é que a Bíblia hoje ela tem muitos erros de tradução, né? Ela foi escrita traduzida em 3 línguas. Ela foi o aramaico, o hebraico, né? Depois o grego, e depois do grego foi o latim, né? Então ela usou para escrever a Bíblia uns 40 autores, né? E esses autores de diversas personalidades, desde reis até bandidos fora da lei, né? Foram os que escreveram a Bíblia. Levou 1500 anos. Começou lá com Moisés, né? Quando ele foi chamado no monte, e Deus, segundo a Bíblia, passou os 10 mandamentos, né? Que era o Decal, né? O livro de Popamaque. Então, começou dali. Depois ele foi chamado uma segunda vez no monte. E aí então Deus deu lá todas as leis, né? Como que a pessoa podia quais seriam os direitos e deveres do cidadão da época. E ele desceu e escreveu. Aí foi o início da Bíblia. E a coisa rodou e foi sendo, passou centenas de anos, né? E veio o Novo Testamento, tá? O tempo aí de Constantino, que ele reuniu lá todos os pais da igreja no Concílio de Nicéia, e ali ele determinou os livros que deviam ser aceitos pelo Império Romano,
e os outros não seriam aceitos. Então, a Bíblia passou por muitos processos, tá? E se perdeu muita coisa interessante. Por exemplo, a gente pode citar aí os apócrifos, né? Que eram vários evangelhos que foram proibidos e foram perdidos no tempo e achados aí recentemente, tá? Lá no Egito. Então ali tem revelação de Mateus, de João, de Pedro. Ali tem centenas de livros, né? E esses livros eram iguais os que foram aceitos, só que foram proibidos porque não era intenção dos religiosos da época, da cristandade, que aqueles livros fossem aceitos, porque ele não tinha encontro com os objetivos da igreja da época. Entende? Então foi complicado, né? Foi forjado. A Bíblia, os originais, não existem originais da Bíblia, existem fragmentos, pergaminhos fragmentados, tá? E esses pergaminhos foram, se você digitar aí no Google, você vai ver a imagem de vários desses pergaminhos, e ali se percebe que falta pedaços, né? E esses pedaços foram preenchidos, tá? Então o escriba, o copista que estava ali, ele entendia daquela forma e escrevia, porque faltava pedaço, né? Então a Bíblia deu margem a muita interpretação. E é o que a gente vê hoje, uma bagunça generalizada. Tanto é que eu fiquei preocupado e eu me dediquei tanto à religião e não podia ver porque a minha religião não me permitia isso. Eu estava com aqueles tapa-olhos, né? Então agora eu vejo, e estudei, pesquisei e tirei minhas conclusões, né? Então, eu não quero com isso afetar a fé de ninguém. Eu acho que cada um é cada um. Eu só acho que se eu vejo que alguém está sendo enganado e está levando sua vida por um caminho que eu estou vendo que está sendo enganado, eu me sinto na obrigação de falar a minha experiência, né? E agora a pessoa que faça o que achar melhor, né? Porque todo mundo é livre para agir da melhor forma que lhe convier, não é isso? Mas foi foi isso que eu vi das religiões e da Bíblia. Tanto é que hoje eu tenho a Bíblia como um livro antigo, sábio, tem partes mitológicas, partes que realmente é interessante, com conselhos muito bons, tá? Mas não acredito que seja o livro de Deus, porque esse Deus aí, ele tem se mostrado, o Deus da Bíblia, um Deus um pouco, vamos dizer assim, um pouco egoísta, um Deus negativo, é um Deus que exigia que fosse amado, adorado, mas um Deus que teve o poder de criar o universo com tanta perfeição, não precisaria mendigar adoração, isso viria naturalmente. Então eu vejo muita dúvida nisso daí, né? E esse Deus aí é um Deus que teve atitudes que não me agradou, tipo Jó, por exemplo. Vocês veem a vida de Jó, o que aconteceu com Jó. Ele era fiel a Deus, ele tinha suas coisas, ele trabalhava, ele era um homem justo. E sofreu para chuchu nas mãos de Deus para provar para o Satanás e o opositor de Deus e os anjos que ele adorava, Jó adorava a Deus. Eu não vi o porquê disso. Tem coisas que não me cheira bem. Tipo, você ter que fazer sacrifício de animais
matar um animal ali para agradar a Deus? Eu acho que Deus não precisaria disso. Então tudo leva, no meu raciocínio, a entender que é tudo mão dos homens. O homem criou essas coisas. E diante disso eu deixei de pensar na religião como uma coisa fantasticamente de Deus, né? Então eu parei com a religião. Não tenho religião. Acredito que tenha alguma coisa, seres, né? Uma civilização aí muito avançada que nos fez, que criou o homem, e uma civilização de outra dimensão. Acredito até nisso, porque do nada a gente não veio. E eu deixei de ser um religioso. Não sou ateu, porque eu acredito que existe alguma coisa por trás disso tudo, e estou à procura, tá? Respeito todo mundo, respeito a religião de todo mundo, e é isso. Eu agradeço, desculpa alguma coisa, e no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho de cosmologia, porque depois que eu pesquisei religiões, eu comecei, a minha tendência foi buscar no espaço. Por que nós estamos aqui na Terra? O que é o universo? E eu fiquei impressionado de saber o que a ciência descobriu nesse século XX, né? E eu vou tentar passar isso para vocês. Muito obrigado, visite o blog lá, deixe alguns comentários aí, né? Seria interessante. Muito obrigado e fique com Deus. Oi pessoal, bem-vindo aqui ao terceiro vídeo.